Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 46, estamos encerrando o livro de Números, hein? Nós vamos ler os capítulos 34, 35 e 36. Por favor, se vocês puderem clicar em gostei, eu fico muito feliz. E se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Olha, o capítulo 34 vai falar das fronteiras da terra de Canaã. Capítulo 35, nós vemos a apresentação das cidades dos levitas e das cidades de refúgio. E o capítulo 36 fala a respeito do casamento de herdeiras. Vamos à leitura. Capítulo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, será esta que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região sul vos será desde o deserto de Zin até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zin, e as suas saídas serão a do sul a Cádiz Barneia e sairá a Zaradar e passará por Asmon. Rodeará mais esse limite de Asmon até ao ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, e esses vos será a fronteira do ocidente. Este será os limites do norte, desde o mar grande marcareis ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas desde este limite serão até Zedade. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o limite do norte. E por limite do lado oriental marcareis de Azar-Enã até Sefã. O limite será desde Sefã até Ribla, para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta vos será a terra segundo os limites de seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a minha tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés: são esses os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São esses os nomes dos homens: da casa de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode; da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Selome; da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança dos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. Disse mais o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto a Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. Os arredores da cidade que dareis aos levitas, desde o muro da cidade de fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental,
Medireis 2.000 côvados do lado sul, 2.000 côvados, do lado ocidental, 2.000 côvados, e do lado norte, 2.000 côvados, ficando a cidade no meio. Esses lhe serão os arredores da cidade. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades dareis aos levitas, serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quantas cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas, se for pequena, tomareis poucas. Cada uma dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, acolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para o julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, e as 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. E se alguém ferir a outrem com pedra na mão que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir outrem com um instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade ou ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, e não o vendo, deixar cair sobre ele uma pedra que possa causar-lhe a morte e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará Então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não tocará contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. Chegaram os cabeças das casas paternas das famílias dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou ao meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas.
Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vieram pertencer. Assim, se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança dela se acrescentaria à tribo da tribo daqueles a que vieram pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra do Senhor, que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois a tribo dos filhos de Israel se hão de vincular cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São esses os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Gente, acabamos o livro de Números. Olha, o pessoal fala que é monótono, mas eu achei até bem emocionante, eu gostei. Agora nós vamos para Deuteronômio, vai ser top das galáxias, hein? Então, até a próxima leitura, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Beijos, beijos.